Eu nunca imaginei que a pessoa em quem eu mais confiava seria justamente aquela que me humilharia na frente de todo o mundo com quem eu me importava. Mas lá estava eu, sentada naquela mesa, sentindo como se tivessem arrancado de mim cada pedaço da dignidade que eu tinha. Como é que alguém processa uma coisa dessas na hora? Porque, num segundo, eu estava vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida. E no seguinte, eu sentia que já nem reconhecia o homem sentado na minha frente. E a pior parte? Eu ainda não entendo porquê. Tudo começou com um daqueles dias perfeitos que a gente imagina quando pensa em aniversário de namoro. Nada exagerado, nada cinematográfico, só acolhedor, confortável, cheio daquela felicidade silenciosa que faz você acreditar que finalmente tudo na sua vida se encaixou. Já tinham-se passado 2 anos desde que eu e o Miguel começamos a namorar. 2 anos desde aquela apresentação meio desajeitada, ainda na época da pandemia, quando nossos amigos em comum marcaram uma chamada de vídeo para nos aproximar. E nenhum de nós dois sabia direito o que dizer. Eu lembro do quanto estava nervosa naquela época, ajustando o ângulo da câmara toda hora, torcendo para ele não perceber o quanto minha voz tremia. Mas ele tinha um jeito calmo de falar, gentil, firme, como se nada realmente abalasse ele. Essa foi uma das primeiras coisas pelas quais eu me apaixonei. Com o tempo, aquela calma virou algo de que eu dependia. Ele era paciente quando eu pensava demais. Me ouvia quando eu falava sem parar. Sempre me fazia sentir segura, como se eu pudesse ser exatamente quem eu era, sem filtros, sem fingimento. Então, quando nosso aniversário chegou, eu não esperava nada extravagante. No ano anterior, nós dois tínhamos prometido que manteríamos tudo simples. Só nós, comemorando em paz. Mas naquele ano, foi diferente. Nossos amigos, os mesmos que tinham dado aquele empurrãozinho inicial para a gente se conhecer, insistiram em organizar um almoço para nós. Reservaram uma mesa, escolheram um restaurante aconchegante, até pagaram adiantado. Parecia um daqueles momentos que fecham um ciclo, como se eles estivessem celebrando algo que ajudaram a construir. E sinceramente, eu adorei isso. Quando entrei no restaurante naquele dia, tudo parecia quente. Aquele tipo de iluminação dourada que deixa tudo mais suave. O som dos pratos se tocando, as conversas baixas preenchendo o ambiente, o cheiro leve de carne na chapa e sobremesa no ar. Todo mundo já estava lá, rindo, conversando, tirando sarro da gente no segundo em que entramos. Olha o casal do ano, Alden brincou. Eu lembro de rir, apertando a mão do Miguel por baixo da mesa, sentindo aquele friozinho gostoso no peito, que ainda não tinha desaparecido, mesmo depois de 2 anos. Eu realmente achei que aquele seria um daqueles momentos que a gente lembraria para sempre. O almoço continuou normalmente. Histórias, piadas, memórias compartilhadas de como nos conhecemos. As pessoas trazendo de volta situações constrangedoras dos primeiros meses e eu escondendo o rosto enquanto todos riam. Miguel estava normal. É isso que continua voltando na minha cabeça. Ele estava sorrindo, participando, com aquela calma de sempre. Não havia nada, nada mesmo, que sugerisse o que estava prestes a acontecer. Então, em algum momento no meio do almoço, um amigo dele pigarreou. Foi sutil, mas eu percebi a forma como ele olhou para o Miguel, como se algum tipo de sinal tivesse acabado de passar entre eles. E então Miguel enfiou a mão debaixo da mesa. Quando ele levantou a mão de novo, estava segurando uma caixinha. Meu coração disparou na mesma hora. Eu nem sei porquê. Não era como se eu estivesse esperando algo grande,
Mas tinha alguma coisa no jeito como ele me olhou naquele momento que fez tudo parecer mais intenso, mais importante. Ele empurrou a caixinha na minha direção. Eu lembro dos meus dentes tremendo de leve quando abri. E lá dentro estava o colar mais bonito que eu já tinha visto. Uma corrente delicada de ouro com um pingente em formato de coração. E bem no meio, um diamante pequeno que refletia a luz de um jeito sutil e elegante. Minha respiração falhou, porque eu reconheci. Eu tinha visto aquele colar semanas antes, quando nós dois estávamos no shopping. Eu tinha parado por um segundo diante da vitrine, pensando que era lindo, mas completamente fora da minha realidade. Eu nem cheguei a comentar, só olhei e segui em frente. E, de alguma forma, ele percebeu. Essa constatação me atingiu inteira. Eu senti uma onda de emoção tão forte que parecia não caber no meu peito. Antes mesmo de pensar, me inclinei para a frente, passei os braços em volta dele e dei um beijo. Obrigada. Eu sussurrei, provavelmente um pouco alto demais, porque nossos amigos começaram a vibrar na mesma hora. Eu estava radiante. Dava para sentir. Aquele tipo de felicidade que faz seu rosto doer de tanto sorrir. E naquele instante eu pensei, ele realmente me enxerga. Então sorri, sentei de novo e disse quase envergonhada: você não é o único com presente. Abri a bolsa e puxei o livro. Ele não era sofisticado, nem de longe. A capa era simples, feita à mão. As bordas não estavam perfeitamente alinhadas. Se alguém olhasse com atenção, perceberia na hora que não era algo profissional. Mas para mim, ele era tudo. Eu tinha passado meses fazendo aquilo. Noites viradas, escrevendo páginas, corrigindo frases, trocando palavras porque não pareciam certas. Eu coloquei tudo ali. Nossa história, nossas memórias, as piadas internas que ninguém mais entenderia, as dificuldades pelas quais passamos, os momentos que quase nos quebraram e os motivos pelos quais permanecemos juntos. Eu até escrevi poemas. Meu Deus, eu lembro de como me senti exposta por causa deles, sentada, olhando para a página, me perguntando se aquilo soava ridículo. Mas escrevi mesmo assim, porque era sincero, porque era meu, porque era sobre ele. Entreguei o livro, com o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir o som nos ouvidos. A mesa explodiu de novo. Risadas, comemorações, alguém dizendo: nossa, isso é muito mais romântico que um colar. Eu ri, nervosa, colocando o cabelo atrás da orelha, observando o rosto dele, esperando, torcendo. Mas ele foi sutil no começo. Só uma leve ruga na testa. Depois, confusão. E então, outra coisa. Uma coisa que eu não consegui identificar, mas que fez meu estômago despencar. Ele virou o livro nas mãos, analisando como se nem soubesse o que estava vendo. O que é isso? Ele perguntou. O jeito como falou não foi curioso. Foi estranho. E de repente, o ar em volta da mesa pareceu mudar. Ele não abriu nem uma página sequer. Só ficou olhando para a capa como se fosse algo que ele não quisesse tocar. Eu senti meu sorriso começar a falhar. É um livro, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu escrevi sobre a gente. Houve uma pausa, uma longa pausa. E então ele riu. Mas não foi o riso que eu conhecia. Foi seco, áspero, estranho. E foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim
começou a rachar. Aquele riso não pertencia ao homem que eu achava que conhecia. Ele ecoou mais alto do que deveria, cortando as conversas da mesa até tudo simplesmente parar. As frases morreram no meio. O garfo de alguém bateu de forma desajeitada num prato. Eu senti a mudança na mesma hora, como se a sala inteira tivesse inclinado e só eu não soubesse como me equilibrar. Miguel baixou os olhos para o livro outra vez, virando de um lado para o outro como se estivesse inspecionando alguma coisa barata que tivesse pego por engano numa loja de desconto. Depois olhou para mim e eu juro, havia algo quase condescendente no olhar dele. Quanto isso te custou? Ele perguntou. A pergunta caiu em mim como um balde de água fria. Eu pisquei, sem entender. O quê? O livro, ele disse, levantando um pouco, como se aquilo não tivesse peso nenhum. Quanto você gastou nisso? Minha garganta apertou. Eu senti o calor subindo pelo pescoço. Aquele tipo de calor desconfortável que vem quando você percebe, de repente, que alguma coisa está muito, muito errada. Eu não comprei, respondi devagar. Eu fiz outra pausa e então ele se recostou na cadeira, soltando o ar como se eu acabasse de confirmar algo decepcionante. Murmurou. Dá para perceber. Eu senti alguma coisa afundar no meu estômago. Ao nosso redor, ninguém disse nada. Era como se todos estivessem esperando, torcendo, talvez, para que aquilo fosse só uma piada esquisita. Algum humor estranho que não tivesse funcionado. Mas não era. Porque ele não parou. Sabe, ele continuou, agora com a voz mais alta, quase como se estivesse se dirigindo à mesa inteira. Eu dei para ela uma coisa de marca, não uma coisa feita em casa. Ele bateu de leve com os dedos na caixa do colar, como se precisasse lembrar todo mundo da diferença. Eu consegui ouvir meu coração nos ouvidos. Alto. Rápido. Vergonhoso. Fala sério. Ele acrescentou com um meio sorriso de deboche. É o nosso aniversário. Eu nem percebi que tinha começado a apertar a borda da cadeira até meus dedos começarem a doer. Cada palavra dele parecia arrancar alguma coisa de mim, camada por camada. Eu achei que você pelo menos tentaria dar uma coisa decente. Ele continuou. Não isso. Ele levantou o livro de novo, dessa vez folheando algumas páginas, mas sem realmente ler, só passando o olho, julgando. Então fez uma careta. Isso aqui tá estranho, disse. O design, a escrita, tá meio bagunçado. Eu senti meu peito apertar tanto que ficou difícil respirar. Aquele livro, aquelas páginas, eu lembrava de cada segundo que tinha passado nelas, sentada sozinha à noite, relendo parágrafos várias vezes, sorrindo para certas frases porque elas me lembravam de algo que tínhamos vivido, chorando em silêncio enquanto escrevia sobre os momentos mais difíceis, aqueles em que achei que não conseguiríamos continuar. E agora eu folheava tudo como se não fosse nada, como se não significasse nada. Você não devia se forçar a fazer coisa que não sabe fazer, ele disse casualmente, dando de ombros. É meio constrangedor. Constrangedor. Essa palavra caiu mais pesada do que qualquer outra. Ela se enrolou no meu peito e apertou. Eu senti o rosto queimando agora, os olhos ardendo. Eu não queria chorar. Não ali. Não na frente de todo mundo. Olhei ao redor da mesa. Ninguém estava rindo. Ninguém estava concordando com eu. Eles só estavam ali, paralisados, desconfortáveis, evitando meus olhos. E de alguma forma isso piorava tudo, porque significava que eles sabiam que aquilo não estava certo. E, ainda assim,
Ninguém estava impedindo ele. Miguel se inclinou um pouco para frente, apoiando os cotovelos na mesa, como se fosse continuar uma conversa casual. Você devia ter comprado alguma coisa normal, disse. Ou pelo menos ter-me perguntado o que eu queria. Alguma coisa dentro de mim se rompeu. Não de forma barulhenta, não dramaticamente, só em silêncio. Como uma linha que finalmente arrebenta depois de ser puxada por tempo demais. Porque naquele instante já não era mais só sobre o livro. Era sobre a maneira como ele nem tentou entender. O jeito como não abriu, não leu uma única linha, não se importou. Tudo o que ele viu foi a aparência e decidiu que aquilo bastava para destruir. Minhas mãos tremiam agora. Eu estendi a mão, devagar, com cuidado, e puxei o livro de volta. Ele nem resistiu, só soltou, como se não importasse. Como se eu me levantei. A cadeira arrastou alto contra o chão, quebrando o silêncio que tinha se instalado na mesa. Ninguém me impediu, ninguém disse nada. Eu não conseguia olhar para eles, não conseguia olhar para ele, porque eu sabia, se olhasse, eu iria chorar e eu me recusava a dar isso a ele. Então virei e fui embora. Saí do restaurante, saí daquele momento, saí de qualquer ilusão em que eu tivesse vivido nos últimos 2 anos. O ar lá fora me atingiu como um choque. Fresco, cortante, real. Parecia completamente diferente daquele peso sufocante que tinha ficado lá dentro. Continuei andando. No começo, eu nem sabia para onde estava indo. Minha visão estava embaçada, meu peito apertado, meus pensamentos girando tão rápido que eu não conseguia segurar nenhum. Tudo o que eu conseguia sentir era essa mistura avassaladora de humilhação e incredulidade, como se a minha realidade inteira tivesse acabado de rachar. Como foi que eu não vi isso? Como passei 2 anos com alguém sem saber que esse lado dele existia? Ou pior, será que sempre esteve ali e eu só ignorei? Quando cheguei ao meu apartamento, minhas pernas estavam fracas. Atrapalhei-me com as chaves, deixei cair uma vez, peguei de volta com as mãos trêmulas e finalmente consegui abrir a porta. No instante em que entrei, o silêncio me atingiu, sem risadas, sem pratos se chocando, sem olhos me observando. Só eu e o peso de tudo o que tinha acabado de acontecer. Fechei a porta atrás de mim e me encostei nela, deixando meu corpo escorregar até eu ficar sentada no chão. E foi aí que tudo desabou. As lágrimas vieram de uma vez, descontroladas, feias, do tipo que faz o peito doer e a garganta queimar. Abracei o livro com força contra o peito, como se estivesse tentando proteger ele. Ou talvez me proteger. Eu sou tão idiota, sussurrei com a voz falhando, porque era assim que parecia, como se eu tivesse sido ingênua, como se tivesse construído alguma coisa na minha cabeça que nunca existiu de verdade. Fiquei assim por muito tempo, eu nem sei quanto. Minutos, horas, tudo se misturou. Em algum momento, meu celular começou a vibrar. Uma vez, depois outra e outra. No começo, eu ignorei. Eu não queria ver o nome dele. Eu não queria ouvir a voz dele. Mas as notificações continuaram chegando. Por fim, eu peguei o celular. Minhas mãos ainda tremiam quando desbloqueei a tela. Mensagens. Tele. Dos nossos amigos. Todas se acumulando. Abri as dele primeiro. Ei, para onde você foi? Outra. Você tá exagerando. Depois, eu só fui sincero. E por fim, só tô querendo o seu bem. Não quero que você passe vergonha na frente dos outros. Fiquei olhando aquela mensagem por muito tempo. Meu peito parecia vazio, porque de algum jeito ele ainda não tinha entendido. Ou talvez tivesse entendido e simplesmente não se importasse. Continuei olhando aquela mensagem como se
se eu encarasse tempo suficiente, ela pudesse mudar, como se talvez as palavras fossem se rearranjar em algo mais suave, algo que soasse como ele, a versão dele que eu acreditava conhecer. Mas elas não mudaram. Só estou querendo o seu bem. A mesma pessoa que tinha acabado de me despedaçar na frente de uma mesa cheia de gente, agora tentava-se colocar como quem estava me protegendo. Eu soltei uma risada vazia, trêmula, que nem parecia minha, porque de repente tudo parecia distorcido. Subi a conversa e reli as mensagens, mais devagar dessa vez, tentando entender se eu tinha interpretado tudo errado. Se talvez eu tivesse sido sensível demais. Se talvez o problema fosse eu. Esse pensamento entrou com uma facilidade assustadora. Me deu medo perceber o quão rápido eu comecei a me culpar. Talvez o livro realmente estivesse feio. Talvez o design estivesse bagunçado. Talvez eu não devesse ter feito algo tão pessoal, tão vulnerável, e esperado que ele valorizasse. Mas então, outro pensamento cortou esse espiral. Ele nem leu nem uma página, nenhuma. Meu aperto no celular aumentou, porque aquilo não era sobre o livro, era sobre a forma como ele escolheu me tratar. Abri então as mensagens dos nossos amigos. A primeira era da Ana. Ei, você tá bem? A outra: me desculpa muito pelo que aconteceu. Depois uma do Caio: aquilo foi muito errado, sério. E várias outras, todas variações da mesma coisa, perguntando como eu estava, pedindo desculpas, tentando entender o que tinham acabado de testemunhar. Nenhum deles estava defendendo ele. Nenhum deles achava que o que ele fez tinha sido normal. E, de alguma forma, isso também doeu, porque confirmou o que eu já sabia. Lá no fundo, eu não estava exagerando. Eu não estava sendo dramática. O que ele fez foi cruel. Coloquei o celular virado para baixo no chão e apoiei a cabeça na porta. O teto acima de mim ficou embaçado à medida que meus olhos voltavam a encher. Eu continuava revivendo tudo. O jeito como ele olhou para o livro, o tom da voz dele, a palavra constrangedor ecoando na minha cabeça como se tivesse sido gravada lá dentro. Eu nunca tinha me sentido tão pequena, nem com ele, nem com ninguém. E então outra percepção me atingiu. Lenta, pesada, impossível de negar. Aquilo não era só sobre o momento, era sobre o que aquele momento revelou. Porque as pessoas não simplesmente ficam assim, do nada. Aquele tipo de desprezo, aquele tipo de desdém, não vem do nada. Isso me fez pensar em coisas pequenas, momentos pequenos que eu tinha deixado passar antes. Vezes em que ele fazia comentários sobre outras pessoas, sutis, mas críticos. O jeito como ele valorizava coisas que pareciam caras, impecáveis, impressionantes, mais do que coisas que tinham significado. Às vezes em que fazia piada com quem perdia tempo com coisas criativas. Eu tinha rido daquilo. Tinha dito para mim mesma que era só o jeito dele, que ele não queria dizer nada com aquilo. Mas agora tudo parecia diferente. Como se eu tivesse ignorado sinais, porque queria muito acreditar na versão dele que eu tinha construído na minha cabeça. Meu peito apertou de novo, porque se isso fosse verdade, então o que isso dizia sobre o nosso relacionamento inteiro? Eu me levantei devagar do chão e fui até a sala. Tudo parecia igual. Meu sofá, minha mesa de centro, a plantinha no canto que ele uma vez brincou que eu era apegada demais. Nona, intocado. E ainda assim, eu sentia como se tivesse entrado numa vida completamente diferente. Sentei no sofá, ainda segurando o livro, o meu livro. Eu nem tinha olhado para ele desde que saí do restaurante. Passei os dedos sobre a capa, acompanhando as bordas irregulares que eu tinha tentado deixar perfeitas por tanto tempo. Hesitei por um segundo. Então, abri a primeira página, minha letra. Organizada, mas não perfeita. Uma dedicatória
no alto, para a pessoa que me fez acreditar que o amor podia ser leve. Minha visão ficou emmaçada de novo. Virei a página e depois outra. Cada linha, cada parágrafo era como ler uma versão da minha vida que não existia mais. Ou talvez nunca tivesse existido, porque cada palavra naquele livro era real. Cada sentimento, cada memória, cada momento que eu achei que tivéssemos vivido juntos, tudo era genuíno, pelo menos da minha parte. Soltei o ar devagar e fechei o livro, porque eu não conseguia continuar lendo. Não naquele momento. Não com tudo ainda tão aberto. Meu celular vibrou outra vez. Olhei de relance. Outra mensagem dele. Não entendo porque você está me ignorando. Essa mexeu com alguma coisa dentro de mim. Porque pela primeira vez desde que tudo aconteceu, eu não me senti confusa. Não me senti insegura. Eu senti clareza. Peguei o celular devagar. Minhas mãos já não tremiam mais. E digitei. Você me humilhou. Fiquei olhando para as palavras por um segundo. Então apertei em enviar. A resposta veio quase na mesma hora. Eu só fui sincero. Soltei o ar devagar. Claro. De novo isso. Escrevi de volta. Sinceridade não é destruir alguém na frente dos outros. Dessa vez, houve uma pausa mais longa. Depois, você está levando para o lado pessoal demais. Eu ri de verdade. Não porque fosse engraçado, mas porque era tão previsível. Como se ele genuinamente não conseguisse enxergar o que fez ou se recusasse a enxergar. Olhei para o livro ao meu lado. Depois de volta para o celular e alguma coisa se acomodou dentro do meu peito. Algo firme, algo definitivo. Porque de repente eu entendi uma coisa que antes não tinha entendido. Amor não é só sobre como alguém te trata quando tudo está bem. É sobre como essa pessoa lida com a sua vulnerabilidade. E eu tinha colocado a minha nas mãos dele, completamente desprotegida. E ele esmagou na frente de todo mundo. Sem me hesitar, escrevi uma última mensagem. Eu preciso de espaço. Dessa vez, não esperei resposta. Larguei o celular, me acostei no sofá e fechei os olhos. O silêncio do apartamento me envolveu de novo. Mas dessa vez parecia diferente. Não vazio, não sufocante. Só quieto, como se alguma coisa tivesse terminado e eu finalmente estivesse começando a me ouvir de novo. A quietude não durou muito, porque mesmo eu tendo pedido espaço, minha mente se recusava a me dar isso. Ela continuava voltando para a mesma pergunta, de novo e de novo, como se fosse um machucado que eu não conseguia parar de apertar. Aquele era quem ele realmente era? Ou aquilo tinha sido só um momento horrível? Fiquei ali no sofá, olhando para o nada, revivendo tudo outra vez. Mas agora eu procurava uma coisa diferente. Não só a dor, mas a verdade por trás dela. Porque 2 anos não são pouca coisa. 2 anos de ligações tarde da noite, rotinas compartilhadas, piadas internas, silêncios confortáveis. Essas coisas não simplesmente desaparecem por causa de um almoço terrível, né? Era isso que eu queria acreditar. Mas então, outro pensamento surgiu, mais baixo, mais afiado. E se não desaparecem? E se só não importam tanto quanto eu achei que importavam? Meu celular vibrou de novo. Dessa vez, eu nem queria olhar. Mas, depois de alguns segundos, peguei assim mesmo. Era ele. Acho que você está fazendo tempestade em copo d'água. Senti algo apertar no peito outra vez. Mas já não era aquela dor frágil de antes. Era mais pesado, mais frio, mais firme. Não respondi. Outra mensagem chegou.
Você vai me jamer tudo que eu já fiz por você por causa de um comentário? Um comentário. Soltei o ar devagar, olhando aquelas palavras. Era impressionante como ele conseguia reduzir tudo o que tinha acontecido a algo tão pequeno, tão inofensivo, como se eu tivesse inventado o tom da voz dele, como se eu tivesse inventado o silêncio que caiu sobre a mesa, como se eu tivesse inventado a forma como meu corpo inteiro encolheu. Um comentário. Coloquei o celular de lado de novo, dessa vez com mais decisão, porque eu sabia, se continuasse respondendo, acabaria começando a duvidar de mim mesma outra vez. E eu não podia permitir isso. Não mais. E em vez disso, levantei e fui até o quarto. O ar ali parecia diferente. Quieto. Intocado por tudo o que tinha acabado de acontecer. Sentei na beira da cama, olhando para a parede. Então o meu olhar foi para o canto, onde uma caixinha estava em cima da cômoda. Memórias. Photos. Coisinhas que nós tínhamos juntado ao longo do tempo. Hesitate. Depois levantei e fui até lá. Minha mão ficou sobre a tampa por um instante antes de eu abrir. Lá dentro estava a nossa história. Ingressos de cinema, recibos de jantares aleatórios, uma foto instantânea da nossa primeira viagem juntos. Nós dois sorrindo feito popos, queimados de sol e felizes. Peguei a foto, fiquei olhando. Aquela garota na imagem parecia tão certa, tão segura, tão amada. Eu engoli em seco, porque já não reconhecia mais aquela versão de mim. Ou talvez eu não reconhecesse mais a realidade que ela achava que estava ali vendo. Coloquei a foto de volta e fechei a caixa, com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa que já estava destruída. Então o meu celular tocou. Não era mensagem dessa vez, era ligação. O nome dele acendeu na tela. Eu fiquei ali, parada, só olhando. Meu coração começou a bater mais rápido outra vez, mas não por empolgação, nem por medo. Só por antecipação. Como se eu soubesse que aquele momento importava. Como se o que acontecesse a seguir fosse definir algo maior do que só aquela discussão. O telefone continuou tocando. Eu deixei. E, bem quando estava prestes a parar, eu atendi. Alô? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Houve uma pausa do outro lado. Então, a voz dele. Até que, enfim, aquelas 3 palavras colocaram um peso imediato no meu peito. Não alívio. Não preocupação. Só irritação. Eu tô te ligando faz tempo. Ele continuou. Por que você tá agindo assim? Agindo assim. Fechei os olhos por um segundo, tentando me firmar. Assim como? Perguntei. Como se eu tivesse feito uma coisa horrível, ele disse. Porque eu não fiz. Lá estava de novo. A mesma recusa. A mesma invalidação. Senti meus dedos apertarem o celular. Você me humilhou, eu disse, com a voz mais firme agora. Não, eu não humilhei. Ele rebateu na hora. Eu só te dei um feedback sincero. Feedback. Essa palavra torceu alguma coisa dentro do meu estômago. Isso não foi uma avaliação de desempenho, eu disse. Era um presente. E eu tô te dizendo que não foi um presente bom, ele respondeu. Você preferia que eu mentisse? Soltei o ar, tentando impedir que minha voz tremesse. Existe diferença entre sinceridade e crueldade. Ele bufou. Você é sensível demais, disse. Sério, nem foi tudo isso. E foi aí, alguma coisa dentro de mim simplesmente assentou. Não explodiu, não quebrou. Só se encaixou no lugar. Porque naquele momento eu percebi algo que vinha evitando desde que saí do restaurante. Aquilo não era um mal-entendido. Não era falha de comunicação. Era quem ele estava escolhendo ser. Até agora. Mesmo sabendo o quanto tinha-me machucado. Mesmo depois de eu ter dito isso com todas as letras. Você nem leu.
Eu disse baixinho. Houve uma pausa. Depois... Não precisava. Meu peito pareceu se esvaziar, porque isso doeu mais do que qualquer outra coisa que ele tinha dito. Todo o esforço, toda a emoção, todo o amor que eu tinha colocado naquelas páginas. E ele decidiu que não valia nem uma olhada. Tá bom. Eu sussurrei. O que isso quer dizer? Ele perguntou, com o tom ríspido de novo. Abri os olhos e olhei para o meu reflexo no espelho do outro lado do quarto. Eu parecia cansada, olhos vermelhos, mas havia outra coisa ali também, algo mais forte. Quer dizer que agora eu entendi. Eu disse. Entendeu o quê? Ele rebateu. Expirei fundo. Que a gente não é igual. Eu disse. Não no que realmente importa. Ele soltou uma risada irritada. Você vai mesmo jogar fora um relacionamento de 2 anos por causa disso? Eu não respondi de imediato. Por que eu estava deixando ir? Por causa do que aquele momento revelou. E, no fundo, acho que ele sabia disso. Eu não estou jogando nada fora. Eu disse baixinho. Eu só estou escolhendo não ficar onde eu não sou respeitada. Silêncio. Pela primeira vez, ele não teve resposta imediata e o silêncio durou mais do que eu esperava. Por um segundo, eu pensei que talvez, finalmente, alguma coisa tivesse atravessado a armadura dele. Talvez ele estivesse pensando, talvez estivesse percebendo, talvez estivesse prestes a dizer algo que tornasse tudo um pouco menos quebrado. Mas então... ele soltou o ar com força. Você está sendo dramática, disse. E assim, qualquer esperança pequena e frágil que eu ainda guardava desapareceu. Ela não se quebrou dessa vez. Só se apagou silenciosamente por completo. Olhei de novo para o meu reflexo e, pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido, eu não vi alguém confusa. Eu vi não tudo, mas o suficiente. Eu não acho, respondi com calma. Acha sim, ele insistiu. Foi uma piada que não caiu bem, pronto. Você está agindo como se eu tivesse ofendido a sua existência inteira. Meus dedos apertaram o celular um pouco mais, porque a verdade é que... ele tinha. Não da forma como ele entendia, mas da forma que importava. Você não fez só uma piada, eu disse. Você desmereceu algo em que eu passei meses. Você ridicularizou na frente de todo mundo. Eu estava tentando te ajudar, ele disse, levantando um pouco a voz. Você não é boa nessas coisas. Alguém tinha que te dizer. Aquela frase me atingiu de um jeito diferente. Não como uma faca dessa vez, mas como confirmação. Clara, incontestável, porque já não era mais só sobre o livro. Era sobre como ele me via e sobre o quão pouco ele valorizava as partes de mim que não cabiam na versão de bom o suficiente que existia na cabeça dele. Eu não te pedi uma avaliação. Eu disse baixinho. Eu te dei aquilo porque significava alguma coisa. E eu tô te dizendo que não significa. Ele respondeu. Ali estava a peça final. A coisa que eu acho que precisava ouvir. Para finalmente soltar. Porque já não estava escondida. Não vinha disfarçada de sinceridade ou preocupação. Era só... direta. Fria. Real. Fechei os olhos por um instante, deixando aquilo entrar. Então, abri de novo. Acho que acabou, eu disse. As palavras saíram mais suaves do que eu imaginava, mas não tremeram, não vacilaram. Elas simplesmente existiram, firmes, finais. O quê? Ele disse, quase rindo. Você está brincando? Não. Tudo isso por causa de um livro idiota? Ele rebateu. Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia ver. Não, eu disse. Não por causa do livro. Então por quê? Ele exigiu. Expirei fundo. Por causa da forma como você me tratou quando eu estava vulnerável.
respondi. Por causa do fato de que você ainda não enxerga nada errado nisso. Por causa da forma como você fala comigo até agora. Houve uma pausa. Depois, você está pensando demais nisso. Ele murmurou. E foi ali. Ali eu soube que não havia mais nada para consertar. Porque você não consegue reparar alguma coisa com alguém que se recusa a admitir que ela está quebrada. Espero que um dia você entenda por que isso importou. Eu disse baixinho. Ele não respondeu. Não, imediatamente. E eu não esperei. Eu vou desligar agora, completei. Espera! Ele começou, mas eu encerrei a ligação. Assim. Simplesmente silêncio outra vez, mas dessa vez parecia diferente. Não pesado. Não sufocante. Só quieto. Fiquei parada por alguns segundos, ainda com o celular na mão, o coração batendo de forma estável. Não acelerado, não partido, só batendo. Vivo. Present day. E então eu fiz uma coisa que não esperava. Voltei para a sala. Peguei o livro. E em vez de segurá-lo como algo frágil, segurei como algo valioso. Porque ele era, não por causa da aparência, não porque fosse perfeito, mas porque era sincero, porque era meu. Sentei no sofá e abri de novo. Dessa vez, eu não chorei. Eu li. Devagar, página por página, deixando as memórias virem, não para me ferir, mas para me lembrar de uma coisa importante, que eu era capaz de amar profundamente, de criar algo com significado, de me entregar de verdade, e que essas coisas não eram fraquezas, não eram vergonhosas, não eram coisas a serem diminuídas, eram coisas a serem protegidas, mesmo que isso significasse ir embora de alguém com quem um dia pensei passar a vida inteira. Em algum momento, meu celular vibrou de novo. Eu não olhei na hora. Quando finalmente vi, havia algumas mensagens dele, curtas, irritadas. Depois, nada. E mais algumas dos meus amigos, perguntando se eu estava bem, dizendo que estavam ali por mim. Dessa vez, eu respondi, sem explicações, sem detalhes. Só. Eu estou bem. E, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, eu realmente queria dizer isso. Eu ainda estou tentando processar tudo isso. O que você teria feito no meu lugar? Me conta nos comentários. E, se quiser acompanhar mais da minha história, se inscreve no canal.